O que é se dizer judeu? No meu ponto de vista, não é a pessoa assumir, eu sou judeu agora. Eu acho que não é isso. Na minha opinião, é você praticar as coisas que eles praticavam. O que eles praticavam? Eles eram carnais. Eles precisavam ver para crer. Está escrito, mais bem-aventurados são os que não precisam ver para crer. Então significa que eles não eram bem-aventurados, porque eles precisavam ver. Então a água tinha um significado, o vinho, o pão, o templo, o sacerdote, tudo era visível. O próprio Messias, quando veio, ele, sabendo que eles eram desse jeito, ele se utilizava de muitas coisas físicas para tentar mostrar para eles a realidade. Então a gente precisa entender essa questão de que o Messias, ele se rebaixou para explicar o mundo espiritual para aquele povo, porque aquele povo estava totalmente entregue à carnalidade. Então, para mim, ser judeu é você precisar ver para crer. Então, a pessoa, por exemplo, ela acredita que uma água física pode purificar ela. O cara põe a água no copo lá, vai tomar, vai purificar, né? Ou então, ela vai se batizar na igreja e os pecados são perdoados. Para mim, isso é ser judeu. Precisa ver para crer, porque o verdadeiro batismo é a palavra do Pai que traz. Todos nós tomamos banho todos os dias. Agora, uma água, do nada, alguém orou por ela, agora ela perdoa pecado. É impossível. Agora, a palavra do Pai, se nós a praticarmos, nós somos perdoados. Porque Ele nos ensinou como nos perdoarmos, né? Como sermos perdoados pelo Pai. Quando perdoamos o nosso próximo. Então, praticamos isso. Então, significa que a palavra está em nós. E com isso somos perdoados. O amor cobre multidão de pecado. Agora, quando você fica ali no blá blá blá, orando para ser perdoado, você está sendo judeu. Orando nas esquinas, usando de vãs repetições, o Pai não ouve mais. Então, ser judeu é ficar ali orando de pé na igreja ou no quarto em casa, onde quer que seja. A pessoa não entendeu ainda que de fato para o Pai, o que manda é o que o Espírito, o nosso Espírito passa para Ele, como Paulo falou em Romanos. É o nosso Espírito que clama ao Pai, não é mais a nossa boca. Então os nascidos do Espírito, aqueles que buscam o Pai em Espírito, que são de verdade os verdadeiros, são verdadeiros por causa disso. Porque eles não dependem de ver para crer, eles vivem de verdade o que tem que viver. O vinho e o pão que eles participam não é o pão e o vinho físico, como os discípulos lá participaram. O Messias deu um pão físico e um vinho físico para eles para representar o seu corpo, porque eles eram carnais, eles não entenderiam se não fosse dessa forma. Agora nós hoje não. Nós hoje temos que entender que Ele é o pão, Ele é o vinho. Nós temos que beber do que Ele falava, nós temos que comer do que Ele ensinava. Mas as pessoas estão ainda sendo judeu, comendo pão, bebendo vinho, praticando tudo fisicamente. Ele disse que nós agora somos sacerdotes na graça, mas as pessoas ainda precisam ir para a igreja para ouvir um sacerdote, né? Então, assim, para mim ser judeu não é você dizer eu sou judeu, é você praticar, né, as obras mortas que eles praticavam. Então esse é o meu ponto de vista. Todos aqueles que praticam obras mortas são, infelizmente, judeus aos olhos do Pai, pelo fato de não serem espirituais. E o Pai busca os espirituais, aqueles que conseguem enxergar o mundo espiritual. Quando você consegue enxergar o mundo espiritual, a letra ganha vida. Você vivifica a letra. E aí sim você encontra de fato o Pai, porque o Pai é Espírito. Lá em Romanos, Paulo fala no capítulo 1 que transformaram o Deus invisível em algo visível, ou seja, então você vê, né? Aí fica claro, eles pegaram tudo aquilo que é espiritual e transformaram em visível, e as pessoas se apegaram a isso, e abandonaram o espiritual. Mas aqueles que voltam a ser espiritual e compreendem que de fato nós somos, antes de sermos corpo, nós somos espírito, gente. O Espírito do Pai, Ele habita em nós, né? Ele é gerado na mulher ali, através do homem, é gerado para podermos termos vida. É Ele que comanda o nosso corpo, nós somos só um boneco. Tira de nós o Espírito para você ver, nós caímos duro no chão. Se uma pessoa pegar um revólver e dar um tiro na nossa cabeça, a gente não sente mais nada, porque era o Espírito que em nós estava que sentia todas as dores, que nos fazia sentir dor. Então nós temos que entender que antes de nós sermos esse corpo aqui, é o nosso espírito que comanda tudo isso. Então tudo que a gente sente aqui nesse corpo, né, é como que eu posso dizer, registrado no nosso espírito. Por isso que o Pai fala que Ele sente, né? Quando fazemos um ao outro, Ele sente. Isso é perfeito, gente, de se entender.
quando a gente compreende que o Pai é Espírito, quando tocam em nós, batem em nós, devem para nós, quando as pessoas fazem alguma coisa para nós, ao Pai estão fazendo, porque o Espírito que em nós habita, ele faz parte do corpo do Pai, nós somos dele. Então, gente, eu acho muito bonito, muito perfeito isso.